Olá, amigos da família Web Rádio e da comunidade do Colégio Marconi. Estamos iniciando mais um Geração Marconi, entre a tradição e o amanhã. Hoje estamos recebendo nossa ex-aluna Laura Moraes. Vamos aqui apresentar um pouquinho nossa ex-aluna. Laura Moraes participou aqui do colégio, ela foi aluna do colégio a vida inteira. Então, haja história para contar aqui no Colégio Marconi. Ela que se formou no ano de 2019 e depois de se formar, foi cursar Relações Públicas na Casper Libero, mesma instituição em que eu me formei em jornalismo. Hoje nós vamos conhecer aqui um pouco mais da história da Laura, ela que também tem conexões ainda recentes com o Colégio Marconi. A irmã da Laura, a Luísa, estudante aqui do colégio no 8º ano. Então, muito bem-vinda, Laura, aqui ao nosso podcast Obrigada. Geração Marconi. E vamos conhecer um pouquinho da sua história aqui na escola. Sim. E haja história, não é mesmo? Haja história. Primeiramente, obrigado, Russo, pelo convite. Eu estava muito ansiosa para falar disso, porque sou fã do Marconi e eu estou muito feliz com esse projeto, porque eu sinto que vai engajar cada vez mais os alunos e reforçar esse senso de pertencimento mesmo de cada aluno. Então, eu estou muito empolgada. É isso mesmo. E a nossa rádio aqui sempre crescendo e aumentando aqui a participação dos alunos. Já temos alunos fazendo programas aqui na rádio, já temos alunos sendo entrevistados. Quem sabe sua irmã, né, sendo entrevistada brevemente. Tô ansiosa. Vamos fazer aqui na hashtag Luísa vai no podcast. Isso, todo mundo vamos engajar. sobe aqui embaixo. Luísa vai no podcast. Vamos engajar. Vou divulgar, fazer os professores da Luísa divulgarem. Luísa vai no podcast. Isso mesmo. Todo mundo comentando. Todo mundo comentando aqui sobre a Luísa. E aí, vamos conhecer um pouquinho, né, sobre a história da Laura aqui no nosso colégio. Ela que estudou aqui por muitos anos. Você entrou em que série? Desde sempre? Eu entrei aqui no pré-1. Eu entrei em 2005, então 2005. Muito tempo. E saí em 2019, a vida inteira praticamente. 2005 a 2019. Foram 14, 15 Sim. anos aqui de conhecimento no Colégio Marconi. E que lembranças marcantes aí, imagino que você tenha várias ao longo de tantos anos, você tem do período aqui no Colégio Marconi. Eu sempre fui uma criança que, assim, gostava de vir para a escola para brincar, né, estudar, tipo, não era a minha fase favorita. E depois que eu saí da escola, eu passei por um sentimento de nostalgia, assim, direto eu me vejo revivendo os momentos, porque foi tudo muito marcante. E eu acho que uma das coisas mais legais, assim, era com relação às amizades que eu fiz aqui, que eu levei para a vida, tá comigo até hoje. Então, uma das coisas mais engraçadas é como os alunos sempre eram muito criativos, né? Então, como eu entrei numa era que o celular não tinha dominado a mente dos jovens ainda, as brincadeiras, essa questão do contato físico, da interação era muito maior. E eu acho que as coisas que mais sinto saudade são isso, assim, das brincadeiras bestas e lúdicas. É a coisa que mais me faz falta, assim, no dia a dia, já que a gente vive numa era muito digital. Realmente. Então, até 2019, a questão de redes sociais não era tão frequente como hoje. E mesmo a questão do contato, né, pessoal entre os alunos. Você pegou, talvez, a última fase, a última geração em que o celular não era tão predominante, né, na vida Sim. dos estudantes. Apesar de ter as redes sociais, a galera ainda tinha muito aquilo de, tipo, durante a sala de aula, a gente gostava de trocar ideia dentro da sala de aula, não ficava no celular conversando com gente de fora. Então, acho que isso é uma mudança, assim, que eu reparo da minha irmã, por exemplo. E falando em conversar, como que era a Laura na sala de aula? Ela conversava? Olha, alunos, Olha, eu vou falar agora, eu não conheço, sigam tá? esse exemplo. Já fui professor da Laura, eu conheço, gente. Mas vamos apresentar a Laura aqui para todo mundo. Bom, eu sempre fui muito falante, assim, as matérias que eu gostava de estudar, eu não tinha nenhum problema, mas eu nunca consegui calar a minha boca, minha língua sempre estava muito solta, eu não aguentava ficar quieta, mas hoje eu vejo, assim, como a imaturidade da gente nessa fase, né? Tipo, tem uma pessoa ali, um professor dedicado a estar ensinando e tem outra pessoa ali atrapalhando. Então, na faculdade mesmo, eu refleti e falei, caraca, como eu podia atrapalhar tanto, tipo... Me perdoem, professor, isso aqui é uma retratação histórica com todos eles que tanto mandaram eu ficar quieta e me mandaram para a sala da Renatinha. Eu me arrependo disso, assim, porque eu sinto que eu deixei de absorver alguns conteúdos que, eu tive que revisitar para passar em vestibular. Então, prestem atenção na aula, porque faz toda a diferença. E, assim, para mim, o que era mais difícil era a matéria de exatas, que eu sigo odiando. Mas, gente, infelizmente, na escola é necessário. Então, estudem, porque vai fazer diferença lá na frente. Eu sei que parece uma tiazona chata, mas eu já estive na posição de aluna e eu sei como é difícil, mas vale o esforço. E aqui nossa convidada não é recado de tiazona Gente, chata. sou jovem, tá? Ela é jovem. E sou legal. Então temos aqui a Laura com 23 anos, então não é recado de tiazona chata. Sim. Mas de alguém que já se formou na faculdade. Total. Né? E essa sua característica na sala de aula, inclusive, acredito eu, né, tem influenciado na sua escolha profissional. Né? Hoje nós estamos recebendo aqui a Laura, percebemos, inclusive, sua facilidade de se comunicar,
E essa característica influenciou a sua escolha profissional Com de faculdade. certeza. Uma coisa muito legal aqui no Marconi é que todos os professores, durante o ensino médio, eles instigavam muito a gente a pesquisar sobre diversas áreas, né? Então, eu tive um contato muito mais próximo com o Russo, porque ele também se formou na mesma faculdade que eu, fazia jornalismo. Então, eu tinha mais encanto por matérias de humanas, que iam me ajudar a passar no vestibular, né? Mas, ainda assim, era algo que realmente, me motivava. Então, eu acho que foi um fator, assim, muito decisivo ter o contato com os professores e fazer teste vocacional que eles mandavam e muito de observar quais as matérias que eu me identificava para futuramente eu fazer match, assim, com possíveis profissões, até que eu encontrei o meu curso. Imagino que, né, no meu caso, professor de redação, tenha sido aí uma disciplina que Com certeza. Com a qual você tenha se identificado. Sim. Né? E agora eu fiquei sabendo também que você dá aula, né, analisando filmes e séries. Na minha época eu não tive tanto essa oportunidade, né? Era mais aquela leitura de livros obrigatórios. Então eu sinto que daqui pra frente os jovens vão ter ainda mais fácil a questão de se encontrar num curso por conta dessas matérias criativas que vocês estão propondo. Então eu acho que é algo que vai ser um diferencial que com certeza vai mudar a vida de muita gente e facilitar na escolha. Explicando aqui para os nossos ouvintes e também nossos espectadores aqui do nosso podcast, ela está se fazendo referência à disciplina chamada Estudos Narrativos e Escrita Criativa, que é uma disciplina optativa, que os alunos do primeiro e do segundo anos do ensino médio, eles podem, aqueles que têm mais aptidão com a área de humanas, eles vão para essa disciplina e para a disciplina de mediação, relacionada com problemas de globalização, problemas internacionais, de conflitos, e essa disciplina que aborda as múltiplas áreas aí de textos narrativos, não só narração como construção de histórias, mas análise de filmes, séries, novelas, fotografias, vamos ter trabalhos de exposição de fotografias, então é uma possibilidade de eles ampliarem as linguagens. Com né? certeza. E para nós que somos de humanas e gostamos mais dessa área, Então era tudo mais interessante. É tudo mais legal, exatamente, Sim. tudo mais legal. Então, pessoal, já fica aqui a dica, né, da Laura, venham aqui acompanhar e venham cursar, né, a disciplina de estudos narrativos, que é optativa, primeiro e segundo anos do ensino médio, porque de fato ela abre mentes. Abre muito. Né? E principalmente se você não tem vontade de passar numa faculdade pública, as particulares têm temas que exigem mais da sua criatividade. Então uma matéria dessa facilita muito. Na hora que você vê o tema da reação, você já tem aquele crivo criativo junto com você. Então não tenho a menor dúvida de que isso é uma matéria que vale a pena de se fazer. Então já temos aqui nossa propaganda do curso aqui de estudos narrativos. Venham com a gente, né, estudos narrativos aqui acompanhar. É uma disciplina também de que eu gosto bastante. É uma disciplina bem legal. Os alunos se emocionam, os alunos riem, os alunos têm vários sentimentos ao longo do ano. Né? Porque são filmes e séries e animações, muitas animações, que eles passam a se deparar. Músicas também a gente analisa. Então é um curso bem legal. E em relação ao seu processo, né, aqui na escola, nós já falamos aqui que você fez relações públicas. O que te levou a escolher o curso? Como que chegou Relações Públicas até você? Então, eu não tive nenhuma participação, gente. Ou talvez sim. Talvez sim. O que acontece? No Marconi era muito legal porque a gente tinha muito acesso a feiras de profissões. Então, eu já sabia que todas as matérias que tivessem exatas eu já arriscava. Então, eu fui muito por eliminatória. Até que conversando com o Russo, com o Siqueira e também com o Michel, eles sempre falaram assim, você é muito comunicativa. Você já pesquisou cursos na área de comunicação? E aí eu lembro que em 2017, meu primeiro ano de ensino médio, a gente foi em uma feira e aí tinha um stand da Casper Libero e aí eu conheci os principais cursos, né? Que era publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo e rádio e TV. E aí, o Russo levou a gente na Casper, então a gente teve palestra de 50 minutos sobre cada matéria e a própria faculdade dava um teste, né? E aí, na hora que eu fui fazer o de Relações Públicas, eu tava dando check em todos. E aí eu comecei a enxergar uma nova possibilidade de curso, porque até então eu queria comunicação, mas eu não sabia que norte seguir. E aí, o Russo me indicava muitos vídeos no YouTube para assistir, enfim, até que eu encontrei, minha área era de comunicação, e me aprofundei e decidi Relações Públicas. Então, acho que as feiras de profissões, eu sei que é um passeio legal, que os jovens querem ir só para ficar conversando, mas, gente, usem esses momentos para, de fato, conhecerem cursos, porque de lá vocês podem realmente escolher a profissão dos sonhos. Porque eu fui descobrir a minha no primeiro ano do ensino médio, sei que tem gente que demora mais, mas a feira é um lugar que te ajuda a ter contato, de fato, com universidades. E aproveitando, né, a dica da nossa entrevistada sobre feira de profissões, no próximo dia 27, né, teremos dia 27 de setembro, a Expo Marconi, que é uma feira de profissões do Colégio Marconi, inclusive com a presença da Casper Libero. Então, em alguns anos anteriores, nós já tivemos a Casper e vamos ter de novo. Então, é uma oportunidade para os alunos que estiverem assistindo aí o nosso podcast até essa data, obviamente, 27 de setembro,
lá no Marconi Vila Augusta. Então, teremos aí essa oportunidade de os alunos terem um contato com diversas áreas. Inclusive com uma palestra nossa, né? Uma palestra nossa aqui, minha, com o Luiz, diretor da rádio, os outros comunicadores, abordando aí sobre essa área de comunicação, de rádio. Então, fica a dica, mesmo que você não tenha aptidão para a área de humanas, teremos também palestras lá na área de exatas, área de saúde, área de direito, enfim. Todo mundo tem que ir na Expo Marconi. Todo mundo já pode tá já convocado. Marcar. É só fazer a inscrição no Simpla. Então, se cadastra. Coloca lá no Simpla, Expo Marconi, já se cadastrem aí nas palestras e vão ter acesso, né? Uma multiplicidade de opções. E nessa fase, de fato, tem muita dúvida, né? Sim. Os alunos têm essa inquietação, vou seguir aquilo que, às vezes, a família já segue, a profissão da família, do pai, da mãe, vou seguir aquilo de que eu gosto, não sei ainda do que eu gosto, porque também tem essa dúvida. E é um processo, assim, eu lembro que muitos alunos do ensino médio, eles têm essa cobrança de decidir o curso que vai ditar a vida deles. E, gente, a vida é uma descoberta, assim, a Laura de 15 anos não gosta das mesmas coisas que a Laura de 23. Então, essa autocobrança, ela é muito pesada e tirem esse fardo das costas de vocês, porque não precisa. Respirem, tá tudo bem. Quando vocês acabarem a escola, o mundo não vai acabar, tá? Então, assim, se você não descobriu, meus amigos já vão começar a faculdade, eu ainda não sei o que eu quero, tá tudo bem. O processo de cada um é muito individual. Então, assim, não se forcem. Mas, claro, é o que o Russo falou. Se estejam livres para conhecer diversas áreas e até vocês se descobrirem, mas sem pressa. E falando aí sobre o término da escola, agora você tem a oportunidade de retornar aqui, né? Inclusive com sua irmã estudando. Como foi o processo de revisitar o Marconi? Hoje a escola é bem diferente da sua época, não é mesmo? Gente, é assim, um mix de emoções, porque aqui eu passei a minha vida toda, né? Então, quando você entra e vê que o lugar da sala de aula agora tem um parque de diversões enorme para as crianças, é assim, um sentimento muito único de nostalgia, de saudosismo, né? De você ficar, cara, que saudade, que lugar incrível. E é muito gostoso, assim, ter a oportunidade de revisitar um lugar que foi tão importante na minha vida e que foi cenário de memórias tão icônicas, né? Então, as primeiras amizades que eu levo até hoje, enfim, professores que eu levei para amigos, né? Enfim. Então, é um sentimento, assim, muito único e indescritível. É uma oportunidade maravilhosa. É muito bacana a gente receber alunos que têm esse contato e têm esse carinho pela escola. Sim. Né? Porque a escola, muitas vezes, claro, todos nós um dia fomos alunos, e um dia passamos por fases ruins. Meu Deus, não vejo a hora de me formar. Meu Deus, eu quero logo estudar só o que eu gosto. Né? E a gente sabe que a faculdade não é bem assim. Que bom que você falou isso. Que eu tinha muito essa ilusão, né? Tipo, vou sair da escola, na faculdade eu vou só estudar o que eu amo. E não, a vida real não é desse jeito. Essa fantasia que a gente tem para almejar o futuro, desencanem, porque todas as fases, tanto na escola, quanto na faculdade, quanto no mercado de trabalho, você vai fazer muita coisa que você não gosta, porque a vida é assim e faz parte do processo, né? Acho que é algo para todo mundo. E como que foi agora falando sobre a faculdade, o que faz exatamente um profissional de relações públicas? Bom, vai que nós tenhamos aí alunos interessados, alunos tão falantes quanto a Laura. Fala, gostei dessa menina, ela fala como eu. Vou fazer um curso, inclusive, gente, aproveitando agora, a risada da Laura também é bem marcante na escola. Gente, todo mundo que me conhece aqui era pela minha risada, assim. Eu já falo alto, minha risada é 10 vezes mais alta, e aí o corredor inteiro ouvia a Renatinha, Laura, tá rindo de novo? Eu falei, Renatinha, não dá, os meninos são muito engraçados. Não dava. Mas então, muita gente tem muita dúvida do que é relações públicas e acaba confundindo como, por exemplo, relações internacionais, que é um curso que não tem absolutamente nada a ver, ou até mesmo com marketing, né? De achar que relações públicas é o profissional que tem aquela obrigação de estar vendendo uma marca. Então, não. Né? O Relações Públicas é um profissional da área de comunicação que pode atuar em diversos departamentos, como, por exemplo, eventos, gestão de crises, mas, de uma maneira geral, basicamente, Relações Públicas é aquele responsável por entender os interesses do público e deixar a sua marca alinhada, né, aos seus valores, à sua missão, e ela tem ali o poder, basicamente, de estudar os seus públicos de interesse, o que o seu emprego realmente faz, a sua marca realmente faz, para transmitir da melhor maneira possível como você deve se relacionar com os públicos. Então, de maneira geral, é um profissional fundamental de comunicação que vai zelar aí pela sua identidade, reputação. Então, de uma linguagem mais fácil, eu acho que assim eu consigo resumir bem o que faz em Relações Públicas. Bem legal aqui a nossa resposta, né, da nossa aluna, ex-aluna Laura Moraes, ela que é a nossa convidada hoje do Geração Marconi Entre a Tradição e o Amanhã. Então, estamos recebendo aqui nossa Relações Públicas, nossa profissional de Relações Públicas, Laura Moraes, com um bate-papo bem descontraído aqui para o nosso podcast Geração Marconi. E o nome, né, o complemento do nosso nome do podcast, Entre a Tradição e o Amanhã.
Então a Laura aqui representando, de fato, a tradição do colégio. Sim. E o amanhã sendo representado pela Luísa. Sim, né? Eu acho que é a definição perfeita, né? O passado, o agora e o futuro. O passado, agora e o futuro, seguindo aí os passos da irmã, que também a Luísa há muitos anos aqui também no colégio. Sim, desde sempre. Desde sempre também no colégio. E em relação ao processo, né? Você falou um pouco sobre o que faz, explicou muito bem o que faz o profissional de relações públicas. Como foi a transição entre a escola e a faculdade? Você sentiu muita mudança? O que houve ali de mais desafio? Você já se formou, né? Mas ainda pensando nesse processo para os nossos futuros vestibulandos, como que é esse processo aí de sai da escola e vai para a faculdade? Então, eu me formei em 2019 e em 2020 eu ingressei na faculdade em março. E o que aconteceu em 2020? Isso mesmo, pandemia. Então, eu estava com muitas expectativas de conhecer pessoas, conhecer o curso. E aí, do nada, todas as aulas foram encerradas para o modelo híbrido não, né? Totalmente online. E isso foi, assim, um choque, porque eu não consegui sentir aquela transição, tipo assim, estou virando aluna da faculdade, universitária. Não. Tipo, a pandemia, ela meio que paralisou, assim. Então, eu acho que o maior desafio foi, nos primeiros anos, conseguir se conectar, de fato, com as pessoas, já que a gente estava o mundo inteiro vivendo esse cenário. Então, eu, de fato, falo que eu comecei a faculdade, comecei a me sentir adulta, que foi no ano de 2022, que quando a gente, de fato, começou a retomar a nossa vida. E, cara, é muito diferente, porque, assim, na faculdade, não tem essa do professor ficar chamando a sua atenção para você prestar atenção. É algo que tem que partir de você, sabe? Então, eu tive que criar muito esse senso de autorresponsabilidade. Não entregou a atividade, o professor não vai falar, estou chamando seus pais. É um problema seu. Então, é muito daquilo de se desenvolver mesmo como adulto, entender o que é prioridade e o que não é na sua vida. E quando você começa a trabalhar e estudar, que é o caso de muita gente que faz estágio, você começa a perceber que, cara, se eu não prestar atenção na aula, se eu não me focar aqui no TCC, eu que vou me prejudicar. Então, eu acho que esse contato com a vida adulta, de fato, foi o que moldou. Hoje eu consegui ver que na escola eu deveria, talvez, ter ficado mais quieta nas aulas, enfim, porque era algo que me agregava. Então, eu acho que esse é o choque, assim. Acho que a palavra que define é autorresponsabilidade. Não, e também não ter ficado quieta em muitas das aulas também é uma característica sua, né? Que consegue trazer como uma qualidade hoje para a sua área de trabalho. Sim, não desistam, gente, dos Exatamente. sonhos de vocês. Professor Então, Renatinha dá bronca, mas vocês vão encontrar uma área depois. E todo mundo consegue, né? Às vezes leva um pouco mais de tempo, às vezes um pouco menos, mas fica aí a sugestão e a dica para todos. Não desistam, vocês vão encontrar uma área de que vocês gostem e que vocês consigam aí se expressar e consigam se realizar profissionalmente. E faz parte do processo. Sim, nota baixa não define que você vai ser um péssimo profissional, desencana. Eu sempre fui horrível, física, química e matemática, gente. Pegava a recuperação em todas. Isso não define que eu sou uma fracassada, tá tudo bem, tá? Então, outra dica. É uma realidade, né, que às vezes no período escolar os alunos se cobram muito. Sim. Né? Há uma cobrança. Aquela ansiedade, uma cobrança normal da idade, uma cobrança em relação a ter um resultado. Sim. E resultados, claro, quanto mais facilidade você tiver nas áreas, claro que você vai ter menos dificuldade ali em relação a recuperações, enfim, você vai ter menos preocupações da área, da época que você tem, essas preocupações de adolescente. Sim. Né? Então agora, inclusive, estamos na semana de recuperações aqui na escola. Tô sabendo. Sente saudade dessa semana, Laura? Essa semana, pra mim, era uma semana de dor de barriga, certeza, pânico, desespero. Então, uma dica que eu vou dar, que é um extra, assim, apesar da escola ter professores e amigos que vocês possam desabafar, uma dica, todo mundo precisa de terapia, e com a terapia vocês vão conseguir encontrar métodos. Eu lembro que eu ficava vendo muito vídeo de respiração antes da prova, porque tinha matéria que eu realmente aprendia e chegava na hora da prova, tipo, eu esquecia tudo. Então, tem muito a ver com nervosismo, às vezes você não é ruim naquela matéria, ou você estudou pouco, às vezes é um nervosismo seu interno. Então, é muito legal cada pessoa se conhecer, entender seu método de estudo, né? Eu, por exemplo, sempre aprendi, fingindo que eu estava dando aula, me olhando de frente pro espelho. E aí a matéria entrava na minha cabeça. Então tem muito disso de você se conhecer para fazer esse período que é conturbado ser um pouco mais leve, com um pouco menos de pressão. E a respeito aí sobre a área, voltando ainda à área de relações públicas, o que mais te encanta nessa área? Você explicou mais ou menos aí, explicou bem sobre o que faz o profissional, mas tem alguma área específica que você fala, gosto muito disso aqui? Isso aqui é aquela área que mais faz meus olhos brilharem. Gente, então, uma coisa que eu não imaginava é que quando você pega para estudar um curso que você gosta, tem muitas áreas legais e acaba sendo difícil você escolher qual área você vai seguir.
Então, na faculdade, eu me encantei pela área de eventos. Na verdade, antes da faculdade, eu sempre tive isso dentro de mim, de querer organizar e planejar eventos, né? Mas aí eu escolhi seguir com essa área no meu mercado de trabalho, né? Procurei vagas e me encantei por eventos justamente porque eu sou uma pessoa que gosta de dinamismo, que gosta de fugir da rotina, e eventos é muito isso, assim, você tem que estar pronto para qualquer tipo de situação, qualquer tipo de cenário. Mas, em contrapartida, eu acabo me apaixonando por muitas outras áreas. Inclusive, eu tô aproveitando agora que eu ainda sou nova, não é porque eu me formei que eu tô velha, que eu tenho 23 anos, para conhecer outras áreas. Então, por exemplo, eu adoro gestão de crise, essa questão de reputação, social media, enfim. Então, basicamente, a área que eu mais amo, que tem meu coração, é eventos, mas, ao mesmo tempo, eu sou apaixonada por muitas outras. Então, agora eu estou usando da minha juventude para poder descobrir um pouquinho, e quem sabe lá na frente, porque eventos é muito cansativo, eu não tenha outra fase, enfim, outra área para seguir. E o que exatamente faz na parte de eventos? Toda a produção de um evento, desde da concepção, da ideia de quem quer fazer o evento até a concretização do dia do evento em si, né? Atuando como produtora de eventos, né, na minha experiência, eu sempre peguei da pré-produção até o pós. Então, assim, o cliente fala, olha, eu tenho uma empresa, quero fazer o aniversário de, sei lá, 20 anos para 300 pessoas, eu não faço ideia se vai ter tema, se não vai ter. E aí é muito legal, você tem que mergulhar de fato, né, no segmento desse seu cliente, e você construindo o briefing, você vai sugerindo. E esse processo de construção criativa é a minha parte favorita. Claro, tem aquela parte que é mais complicada, que é negociar preço com o fornecedor, negociar prazo. Então, na hora do evento, tudo tem que estar pronto pelo menos uma hora antes. Às vezes isso não sai como esperado, porque nem tudo depende da gente. E a pós-produção, você tem que elaborar um relatório mostrando tudo, se foi feito, relatório de fotos, entregas. E uma coisa que é primordial assim, em eventos é você sempre ter o feedback, né? Como foi, o que aconteceu de errado, para que você não repita. Então, o evento, eu acredito que é muito aquilo de você calejando. Quanto mais você faz, mais você sabe. Então, um evento que eu esqueci, sei lá, de contratar um KVA de energia para um stand X, eu nunca mais vou esquecer disso. Então, é uma área, assim, muito legal, porque exige muita adrenalina e muito de você. E eu acho que ela te desperta o seu melhor e o seu pior lado, assim. Não, e uma área que depende aí, né, de quem tem comunicação e quem tem facilidade de se comunicar, né? De fato, é uma área que, na parte da realização do evento, é preciso, você vai se comunicar com muitas pessoas. Até de gente de outras áreas, né? Por exemplo, tem evento que eu faço que tem podcast igual aqui. Eu não tenho conhecimentos técnicos de câmera, microfone, e a gente tem que saber explicar o problema para ele ser resolvido. Então, a gente tem que, se virar nos 30 e poder falar com o fornecedor, desde um fornecedor que sobe um stand, constrói, tem números, uma arquiteta até uma pessoa que seja da minha própria área. Então, isso ajuda você a descobrir vários universos e saber pelo menos um pouquinho de cada área. E falando também, uma das opções que você mencionou sobre a área de relações públicas, a respeito da gestão de crise, né? E nós sabemos que muitas empresas passam por situações que vão demandar uma atuação do profissional de relações públicas, né? Eu costumo dizer que é o caso de uma companhia aérea. A companhia aérea está muito sujeita a ter algum tipo aí de problema durante a sua execução de tarefas, algum tipo de questão ambiental que vá causar uma imagem, um arranhão na imagem da empresa, né? E como lidar com essa gestão de crise que todas as empresas estão sujeitas, não é mesmo? E hoje em dia, além das empresas, até pessoas estão sujeitas a isso, né? Então, com essa onda de influenciadores digitais, as pessoas serem ali a cara da própria marca, o discurso tem que estar sempre muito alinhado aos valores, né? E quando algo foge disso, aí a gente tem um problema, e esse problema ele deve ser resolvido o mais rápido possível. Então, acho que um fato assim que a gente aprende na faculdade, a partir do momento que uma instituição ela comete um erro, fere alguém, algum lugar, uma instituição ou alguma pessoa, enfim, a primeira parte é assuma o erro, não tenta mascarar isso de forma alguma. A gente tem exemplos de marcas que são cases de insucesso, né, que tentam passar pano em cima do problema. Essa nunca vai ser a solução. Então, é sempre uma questão de assumir o erro, assumir a responsabilidade, e você deve ali responsabilizar os culpados. Então, por exemplo, tem alguma marca... Eu posso citar nome? Dar um exemplo? Sim, claro. Então, exemplos públicos. Fica à vontade. Bom, a gente tem a Renner, né, que todo mundo do Brasil acho que conhece a Renner. E aí, um funcionário, após demissão que foi injusta, ele saiu falando várias atrocidades que aconteciam dentro de uma unidade, onde ele não tinha o tempo de almoço que ele podia fazer. Então, era meio que explorado ali, muito mais do que o contratado.
E ele começou a falar nas redes sociais e a Renner não estava falando nada, até que o funcionário expôs nas redes sociais, esse vídeo tomou uma grande proporção, e só depois de tudo isso, a marca foi se manifestar. E aí você fica assim, cara, será que essa marca realmente se importa? Ou ela só está se importando porque começou a, de fato, afetar a reputação, porque outras pessoas deixaram de comprar o produto? Então, qualquer crise que acontece, a primeira coisa é você responsabilizar os culpados. Então, se eu sou dona de uma escola, por exemplo, eu tenho várias diretoras e uma diretora cometeu, sei lá, um caso como racismo com um aluno, isso não tem nada a ver com os meus valores. Então, essa pessoa precisa ser responsabilizada, eu preciso pedir desculpa, me retratar. E não só pedir desculpas, né? Eu tenho que entender os danos que foram causados à pessoa para eu dar todo o auxílio possível. Se é um psicólogo, enfim, para tratar esses danos, se é danos morais com indenização financeira. Então, acho que de maneira geral, assim, resumida, é isso. Entender de fato a crise, né? Conseguir compreender aí a questão de como solucionar esse problema. Sim. Né? Pensando aqui em relação à nossa disciplina lá em redação, é apresentar a proposta de intervenção. Lembra-se disso? As competências do Enem? As competências do Enem. Pois é. Então é você ter, né, na solução de problemas, e esses problemas envolvendo inclusive personalidades. Sim. Hoje, no mundo da era digital, com influencers, nós temos pessoas que são marcas. Sim. Muitas pessoas que são a sua própria marca. Exato. Então você tem um jogador famoso, um influencer, um ator famoso, que basicamente um arranhão na marca pode prejudicar consideravelmente a carreira como um todo, né? A Virgínia é um exemplo disso, né? Exatamente. Por exemplo, a WePink. Quando ela se envolve num escândalo daquele em relação a bets, a divulgação de jogos ilegais, automaticamente a ação, até na Bolsa de Valores isso impacta, né? As pessoas começam a ver essa marca como não tão forte, com seus valores fragilizados, e deixam de investir. Então, uma marca e uma pessoa zelar pela própria reputação, imagem, identidade é assim, fundamental para que o seu negócio cresça. Não tem como uma pessoa comprar de uma marca que ela não confia. Então, quanto mais reputação você tem, mais chance você vai ter de conquistar seu público. Por isso que a gente fala, relações públicas, ele não vai te garantir uma venda, mas ele vai garantir para você uma boa marca, uma boa estrutura, uma boa reputação para que você possa seguir com seus negócios. Um outro exemplo é jogador, né? Jogador Neymar, por exemplo, que tem uma Muito qualidade indiscutível dentro de campo. Então, acho que não há ninguém no Brasil que queira colocar em xeque a qualidade do Neymar como atleta. Mas, fora de campo, eu imagino que ele tenha, ao longo do seu processo na faculdade, tenha virado discussões. Com certeza. A ação do Neymar fora do campo. Discussões com atrizes, discussão com pessoas que comentem alguma publicação dele, ações dele, eventualmente da vida privada, influenciando na vida pública, no caso, na profissão, né, na vida profissional dele, e isso arranhando, eventualmente, na conquista de anúncios, na parte... Perder a admiração até mesmo, né? Exato. Isso que o Neymar, ele ainda tem uma legião muito grande de fãs. E ele já é prejudicado. Então você imagina aí quem tem uma marca pequena, que não é tão conhecida. Se envolve num escândalo como esse, se a reputação não for reparada, não for tratada, a crise de imagem, a sua empresa literalmente pode falir, pode acabar. Né? É o caso, por exemplo, da Vale, que foi um caso muito sério, mas depois conseguiu se redimir aí no mercado com muitas ações, ajuda no tratamento do Covid, fazendo doações de kits, enfim. Mas pensem, né? Até o Neymar e a Virgínia, que são umas celebridades muito grandes, têm um impacto. Imagina você aí que não cuida da sua empresa e não olha com bons olhos a área de comunicação, achando que é uma área subjugada, né? Que não é tão necessária. E como que funciona a contratação de um profissional de relações públicas? Imagine que as empresas muitas empresas tenham já uma estrutura, né, uma estrutura de marketing, de jornalismo, de relações públicas, toda uma área ali de comunicação, mas às vezes empresas menores talvez não tenham toda essa estrutura. Sim. E muitas vezes pode acontecer de se envolverem em polêmicas. O profissional ele acaba sendo contratado no momento que a coisa está pegando fogo? Acontece muito isso? Acontece isso e realmente é longe de ser o ideal, né? Até porque um profissional, quando ele vai te defender, ele tem que conhecer os seus valores, conhecer a sua cultura, conhecer a sua linguagem. Então não dá para simplesmente uma marca fazer uma atrocidade e em cima da hora liga para um relações públicas para consertar. Não é assim. Claro que acontecem esses casos, mas não é o ideal, porque a pessoa, quando ela convive no dia a dia, ela já entende como a sua marca lidaria disso da melhor forma possível. E pegando um gancho do que você falou, né, das pequenas empresas, infelizmente, muita gente ainda não sabe o que faz em relações públicas. Então, você aí que está me assistindo e quer fazer o curso, e você coloca lá no LinkedIn vagas para relações públicas e não encontra, não se preocupa. Existem alguns nomes que vocês podem substituir para procurar. Por exemplo, a galera coloca muito analista de marketing. Quando você vai ler o descritivo, não tem nada de marketing, é muito mais a questão de gerir relacionamento. Então, essas empresas menores, infelizmente, né, ainda não têm o conhecimento tanto da área, é uma profissão que a galera
todo mundo sabe o que faz, mas não sabe o nome daquilo que está fazendo. Então, eu acho que é muito isso, você pensar em nomes correlacionados. Então, profissional da área de comunicação, assistente de marketing, não é o nome oficial, mas é a maneira que dá para se encontrar esse trabalho. E também na gestão da marca nas redes sociais. Sim. Né? Também é uma outra área que é muito importante aí falar para todo mundo que estiver nos assistindo, alunos, futuros alunos do curso de Relações Sociais, Relações Públicas, não Relações Sociais, Relações Públicas, porque é muito importante a forma com que a marca, seja do seu pequeno negócio, seja do seu grande negócio, como ela lida com o público. Sim. E muitas vezes a empresa, no início de carreira, ali no início, está se montando, muitas vezes, o meu filho, meu sobrinho, ele sabe postar foto na rede social. Faz mais barato, meu primo faz mais barato. Então, meu primo aqui que sabe postar foto na rede social, eu vou colocá-lo aqui para gerir a conta da empresa. E muitas vezes os danos acabam surgindo daí também. Aí faz uma nota de esclarecimento fajuta no chat GPT e acha que o problema está solucionado. Mas não é só você se esclarecer nos stories. O buraco é muito mais embaixo. Se você não tem um profissional qualificado para cuidar disso, não adianta você esperar resultados grandiosos de que sua marca vai ser reparada. Com aquela famosa, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, camisetinha branca. Esse é um clássico, maquiagem. Né, gente? Quem me conhece sabe que... E aí depois do que vem, do quem me conhece sabe que... Atrocidade. Já sabemos que vem atrocidades, né? E então... é um estereótipo, claro, né? Roupa branca. A galera não é burra. Tem uma matéria na faculdade... Gente, eu esqueci o nome. Media Training. A galera já sabe o comportamento de que roupa tem que usar, que tipo de linguagem tem que estar falando, se usa maquiagem, se não usa. Então, assim, existe todo um estudo para lidar com crise. Não dá para simplesmente achar que só porque fulano estudou jornalismo, que não é a mesma coisa. Não, são áreas diferentes. Sim. Né? Nós lidamos com a área de comunicação, né? No caso agora eu vou falar comigo aqui, formado em jornalismo, são momentos diferentes da comunicação. Sim. Muitas vezes o jornalismo está pautado ali pela notícia, pelo factual, pelo que está acontecendo, e a parte de relações públicas está mais relacionada com um aspecto empresarial da comunicação, né? Sim. Que são disciplinas, inclusive, que a gente não vê muito em jornalismo. O RP, a galera até brinca, né? Que é uma profissão muito de backstage, né? Então, tá tudo pegando fogo e vocês nunca vão saber, porque tem um profissional ali fazendo estudo para mascarar o problema e solucionar o mais rápido possível. Isso que é legal, né? E hoje nós aqui recebendo nossa aluna, ex-aluna, a Laura Moraes, no nosso podcast Geração Marconi, entre a tradição e o amanhã. Laura Moraes falando muito bem sobre a área de relações públicas. E voltando um pouco, né? Falar do nosso colégio. Você que estudou aqui a vida inteira, você recomendaria para nossos futuros alunos aqui para o nosso colégio? Como você faria uma campanha aqui para o nosso colégio? Claro que de bate-pronto assim não é fácil, sim, mas como você divulgaria aí a nossa escola para futuros alunos? Primeiramente, eu com certeza indicaria para todo mundo, quando eu tiver filhos, eles vão estudar na Marconi, não tenho a menor dúvida. E vamos reconhecer facilmente. As crianças características. As crianças estarão rindo à distância. Não tenho dúvidas. Bom, eu recomendo muito o Marconi, não fui paga pra falar isso, tá? Não teve nenhuma permuta. Não houve, não teve gente. nada. Justamente porque, desde a minha época, lá atrás, os professores, eles não são só professores, eles são, fora da sala de aula, amigos. Então, aqui dentro, é um lugar, assim, que eu falo que é uma família, sabe? Não vai estar só preocupado com a sua nota. Quando eu estava passando por problemas de ansiedade, eu sempre tive o apoio da Renatinha, me indicava um psicólogo, fazia todo o encaminhamento. Então, uma das coisas que mais faz eu me indicar aqui é o bem-estar e como eles valorizam as pessoas, sabe? Não são só números. Eu quero que você vá bem no Enem para aumentar nosso ranking no MEC. Não é isso. É que os alunos são literalmente tratados como família. Eu acho que isso torna toda a experiência da escola muito diferente, muito melhor do que qualquer outra que só quer que você tire notas altas e tem essa pressão toda. Aqui eu sinto que, apesar da cobrança que faz parte, é um ambiente muito leve, que tá todo mundo aqui para te ajudar. E além de prestar mais atenção nas aulas, que você falou que foi uma situação que você mudaria, teria mais alguma coisa que você mudaria na Laura, estudante do colégio? A Laura, estudante do ensino médio, Laura, estudante do ensino fundamental, como que você se via como estudante e você se vê hoje, já adulta, já profissional, que você pensa, eu poderia ter feito um pouquinho mais disso. A música lá do Titãs, né? Devia ter amado mais. Eu tenho uma, não estava lembrando, mas agora você foi falando, busquei na minha memória. No Marconi, na minha época pelo menos, tinha um corredor com uma estante cheia de livros. E a gente tinha acesso a livros maravilhosos que são muito caros. E eu lembro que na faculdade, às vezes tinha alguns livros e falava assim, cara, eu lembro de ter visto isso na estante do Marconi. E eu lembro que eu chegava da escola cansada, né? Hoje eu sei o que é cansaço de verdade. E aí eu ia dormir
simplesmente a dormir. Hoje, eu acho que eu voltaria no tempo e teria tido mais contato com os professores, teria sentado mais vezes com o Rus, com o Siqueira, para aprender mais sobre o mercado de trabalho, aprender mais sobre a minha área e feito mais leitura. Gente, leitura muda vidas. Sério, furar assim a bolha, você conseguir conhecer outros universos através de um livro, eu acho que é algo que eu com certeza voltaria no tempo e colocaria esse hábito na minha vida. É bem legal a fala da Laura a respeito dos livros. Hoje um aluno entrou em contato comigo perguntando, professor, eu quero uma dica do que eu posso melhorar em redação. Como que eu posso melhorar na escrita de textos, mesmo em respostas de outras disciplinas, história, geografia. Eu tenho muita dificuldade. Me ajuda. Você lembra, assim, os meus principais erros? Obviamente que, chamando no meio do corredor, eu não vou lembrar... Muito aluno, né? Muitos alunos, não vou lembrar especificamente do aluno. E eu falei, olha, uma coisa que você precisa, e de fato, para melhorar, é uma dica de todo professor de português, leiam mais. E não é só leitura literária dos livros clássicos. Leiam. Nós estamos tendo uma geração que está lendo cada vez menos. Largando, né? Largando esse hábito. E para você ter uma construção de clareza do pensamento, conseguir ter uma organização de início, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, do seu discurso, da sua fala. Sim. Você conseguir concatenar um pensamento e fazer com que ele seja inteligível, compreensível. A leitura vai ter uma influência muito grande nisso. Sim. E uma coisa, né? Às vezes o aluno fala que não gosta de ler porque lê somente o livro obrigatório que vai cair na FUVEST. Se permitam conhecer outros gêneros, né, de leitura. Eu, por exemplo, agora, depois de bem mais velha, eu comecei a ler e eu descobri que eu adoro livros de suspense. Então, Rafael Montes, que é um escritor brasileiro, recomendo muito. Ele tem livros incríveis, tem essa pegada meio de terror. Então, não é que eu odiava ler, eu só não tinha encontrado ainda a leitura que, de fato, me dava esse prazer. Então, não é porque vocês não gostam de ler Machado de Assis que leitura é horrível, tá? É tudo uma questão de encontrar o gosto. Igual ouvir música. Eu detesto rock. Se eu ficar ouvindo só rock, eu não vou gostar nunca. Agora, tem cantores de sertanejo que eu vou amar. Então, é muito questão do estilo, né? Não e uma questão do tempo também. Né? Porque, às vezes, você não está preparado para o Machado de Assis naquele momento da sua vida. Talvez hoje eu lendo um livro Exato. dele ia ser uma e aí percepção muito diferente. Você perceba as relações humanas, relações de casamento, de poder, de uso de poder, que quando você às vezes é adolescente, você não está preparado para a densidade que aquela obra nos traz. Ou não tem um interesse mesmo, né? Exato. Sim. Então você pega aí um livro, aproveitando nosso momento leitura, pega um livro Senhora, do José de Alencar, que trata basicamente da compra de um relacionamento comprado. Então, assim, uma mulher que sofria pelo marido ali, de repente ela passa a ter acesso a uma grande fortuna e compra o amor dele. Uhum. E aí você pensa isso como um enredo de novela. É muito comum. Sim. E no nosso dia a dia, na nossa vida adulta, nós temos acesso, não que tenha acontecido com a gente, mas nós temos acesso histórias do tipo, a histórias que falam, nossa, isso aqui poderia ter acontecido comigo. E aí a gente se conecta com autores clássicos, muitas vezes, que em determinados momentos da nossa vida eles não estavam preparados para a gente e a gente não estava preparado para receber aquele tipo de enredo. Com certeza. Né? Então a vida vai mudando e a gente vai tendo acesso a outros enredos, outras histórias que vão nos encantando. Sim. Né? E o crescimento vai fazendo isso com a gente. E aqui nós temos um exemplo, né, da Laura Moraes, que ao longo do seu processo escolar aproveitou muito a escola, né? Todos os momentos aí de diversão, de estudos também, e tem saudade, né? O momento de retornar à escola é um momento que dá uma nostalgia. Sim. Né? Hoje ela já visitou aqui o colégio bem diferente em relação à sua época, mudou bastante. E aí, em relação, agora voltando até um pouquinho a falar sobre a sua área, como que você se vê, né, trabalhando aí na área de relações públicas? O que você faz ou o que você gostaria de fazer nessa área? Fala um pouquinho sobre seu presente, seu futuro. Fala aí pra gente. Bom, atualmente eu trabalho como produtora de eventos. Então, eu tô nessa área e também tô desenvolvendo em uma outra, que é trabalhando com marketing de influência, que talvez em 2019 esse nome nem surtisse efeito, porque ainda não tinha aquela questão dos influenciadores digitais tão presentes, né? As marcas contratando o marketing UGC, não sei se vocês conhecem, mas é basicamente quando uma marca ela deixa de falar de si mesma e ela chama uma pessoa comum para fazer um review de um produto. Então é um universo que está mudando muito, a geração Z está mudando muito o comportamento de consumo, então agora eu estou aprendendo cada vez mais sobre marketing de influência, que eu acredito que é uma aposta aí de uma das profissões e áreas do futuro que vão bombar, né? Então eu acho que eu estou no momento agora é isso, assim. E outra área que eu estou querendo me aprofundar, mas eu não sei se eu tenho a maturidade ainda, é essa questão de gerenciamento de crise, né? Porque você tem que ter o psicológico muito bem trabalhado e tem que ter meio que aquela distância emocional.
Então, é algo que, pro futuro, eu também pretendo. E, assim, por amar a comunicação e sentir que eu sou uma comunicadora nata, eu tenho muita vontade, é um sonho desde sempre, trabalhar com a internet como digital influencer, né? Essa palavra caiu meio no tom pejorativo, mas eu sinto que eu tenho muita coisa para falar, para dividir, e eu gostaria muito de influenciar e impactar pessoas de maneiras positivas, porque hoje eu vejo que tem muita gente que fica famosa e só serve para, postar desinformação e levar pessoas para péssimos caminhos. E eu sei que do meu caráter e dos meus valores eu jamais faria isso. Então, é uma área que eu tô tentando me desenvolver para conseguir influenciar, de fato, pessoas a fazerem coisas boas. E digital influencers, né? Os influenciadores digitais, as influências são dos mais variados níveis. Sim, né? Como tem você de todos mesma os falou. ramos, né? Então, você vai ter influenciador incentivando até a adolescentes menores de idade a terem acesso a coisas que não são próprias para essa faixa etária. Né? Pois é. Então, enfim, são várias aí, a gente nem precisa dar tantos exemplos. Tá na mídia, tá escarado. E os nomes também estão aí, né? Não vamos nos queimar com ninguém. Não quero processo. Não vamos nos queimar com ninguém, mas é muito evidente isso. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, e é bem legal, né, essa sua fala sobre trabalhar o mundo de influenciador digital e ser um influenciador do bem. Sim, né? Porque a gente tem muita revolta quando a gente vê que tem gente que é um desserviço para a humanidade, aquela pessoa tá ganhando rios de dinheiro, tirando dinheiro de outras pessoas. Eu falo, cara, eu não me conformo que eu que tinha tanta coisa boa para falar não tô ganhando nada, e tem gente que tá ali arrancando dinheiro de quem tem menos, vendendo cursos falsos, aplicando golpes. Então, essa revolta é uma das coisas que mais me motiva a ter voz assim na internet para conseguir influenciar para coisas boas. E agora já encaminhando aqui para o nosso encerramento do podcast com a nossa ex-aluna Laura Moraes, profissional aqui de Relações Públicas, já explicou sobre a área, já falou sobre sua relação com o colégio. Uma pergunta que ficou faltando aqui é como é o processo, e é algo que acontece muito com os alunos. Hoje você teve acesso, inclusive, com alunos do período noturno aqui do nosso colégio, como é o processo de estudar e trabalhar. Então, eu imagino que eu passei por isso, você também passou. Como que é esse processo para acalmar também nossos futuros alunos? É possível? É possível. É desafiador? É desafiador. E assim, eu tô falando numa posição muito de privilégio, tá? Porque eu precisei, de fato, trabalhar depois que eu concluí o ensino médio. Então, eu consegui fazer só a escola e à tarde eu podia usar meu tempo livre para o que eu quisesse. E na vida adulta não é assim. Então, assim, é desafiador, é difícil, o tempo fica apertado, mas um conselho, assim, que eu dou, a faculdade é uma fase muito gostosa também. Tira seu sono, às vezes você vai dormir muito tarde, tem que trabalhar muito, muito tarde, mas é uma fase, ela vai passar, fica calmo, que vai dar tudo certo, vai passar. E uma dica que eu acho que facilita muito, que sempre me ajudou, eu amo pessoas. Então, estudar em pessoas, às vezes chega um pouquinho mais cedo, por exemplo, eu fazia estágio na Paulista, e a faculdade era na Avenida Paulista. E aí, naquela 1 hora que eu tinha, eu juntava com a galera, a gente ficava conversando de alguns temas e assuntos. Então, fiquem tranquilos, é difícil, é muito cansativo. Às vezes você chega na sua casa e você não tem energia para dar oi pros seus pais. Mas é uma fase que vai passar, são 4 anos que, passam muito rápido. Principalmente para mim, que peguei 2 anos de faculdade totalmente online. Fiquem tranquilos que é um momento muito proveitoso. E a vantagem de você trabalhar e estudar também na época da faculdade é que se você trabalha dentro da área, do meio do trabalho você tem uns insights. Tipo, nossa, a professora falou disso ontem. E aí você tem a oportunidade de dividir essas dores com seus amigos, que também na mesma fase, e também ter esse momento de troca com os professores. Então, gente, professor da faculdade ou da escola, não importa. Usem eles também como elementos e ferramentas de amizade, porque eles têm muitos conselhos e assim, escutem as pessoas mais velhas que já passaram, porque elas têm muito a agregar. Então, eu tô falando, vocês vão sobreviver. Eu sobrevivi e entreguei um TCC trabalhando com eventos. Fazia evento de final de semana. Então, vai dar tudo certo. Então, fica a dica para os alunos que estão desesperados, momento de recuperação. Meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? É possível, né? Sim. E futuramente vocês estarão com estudos, trabalho, e a vida é assim, né? Os desafios vão mudando ao longo do tempo e nós vamos superando esses desafios, né? A gente vai conseguindo aí mudar e se adaptar. Sim. Então, já indo para o nosso encerramento do nosso podcast, agradecer a presença da nossa ex-aluna Laura. Rocinho. Foi muito bom te receber aqui. E aproveitando, né, Laura, que já está se preparando como digital influencer, já deixa aí sua rede social. Gente, quem quiser ter contato com a Laura Influenciadora, pegar dicas sobre o curso de Relações Públicas. Gente, ela gosta de responder, ela vai falar... Amo pessoas, vocês podem me chamar. Ela vai falar tranquilamente com todo mundo que entrar em contato com ela, Sim. não vai ter problema nenhum. E é uma área que é bastante desafiadora. Sim. Né? Então, já falamos bastante sobre a área, sobre você, e agradecer a sua presença obrigada. hoje.
Ela Foi uma sempre honra. foi uma aluna que participava muito. Né? Ativamente tudo. Ativamente tudo, topava tudo. Vamos fazer? Vamos. Laura onde está a Laura? Está encabeçando o projeto. Sim. Então, obrigado pela presença, Laura. Imagina, eu agradeço demais. Aluno, gente mais velha, enfim, quem quiser que esteja assistindo, podem me chamar nas redes sociais pra falar de pressão na escola, pressão na faculdade. Eu amo responder pessoas, amo ajudar da maneira que eu posso. E meu Instagram é @LauraMoraes, N_. Moraes com E, tá bom? Por favor. Aí vocês podem me chamar lá que eu fico à disposição pra ajudar vocês. E pra você, aluno que me assiste, eu sei que agora você tá reclamando, mas eu te juro que você vai sentir muita falta da época da escola. E eu falava que não, quero me formar logo. É meu maior arrependimento. Como eu queria voltar no tempo e ficar mais um pouquinho. Então, voltem, curtam o momento da escola, Sim, porque é um aproveitem. momento inesquecível, não é Sim. mesmo? Então, só repetindo aqui sua rede social é Laura Moraes, N_. Laura Moraes com E Isso. e no final N_. Isso mesmo. Então, fica aí anotado. A gente vai colocar aqui embaixo, né? A gente vai colocar direitinho aqui a rede social dela. Agradecer a presença da Laura e continuem acompanhando o nosso Geração Marconi entre a tradição e o amanhã, sempre com novos episódios, com ex-alunos, até mesmo com alunos aqui do colégio. Quem sabe a Luísa não seja uma das próximas Gente, não entrevistadas. esqueçam da hashtag Luísa no podcast. Luísa no podcast. Quem sabe a Luísa não apareça aqui num podcast futuro, não é mesmo? Sim. Ela é um pouco mais envergonhada, mas já fiquei sabendo que ela também fala bem. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, grava ela agora e depois que ela se formar, você traz ela de volta, porque como a cabeça dela não mudou. Porque Exatamente. se você me entrevistar essa Laura de 15 anos, gente, eu não ia estar falando nada, só baboseira aqui. Então, exatamente, mostrar o processo, né? Sim. Charles Darwin estava certo, né? A evolução não da desistam espécie. dos seus filhos, vai tudo dar certo. Vai tudo dar certo. Então, obrigado, gente, pela audiência e até uma próxima, pessoal. Obrigada, até mais. Tchau, gente.